Fala galera, chegou a hora de mais uma história. Antes de começar essa história, já deixa o like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e comentar quais manhwas vocês querem ver por aqui. Tamo junto e vamos pra história. Nessa história, o protagonista achava que poder ver o roteiro de vida de outras pessoas seria uma abertura emocionante, mas mal sabia ele que o sistema tenta o matar. E além disso, várias pessoas o perseguem para tentar acabar com a vida do pobre coitado. É uma trama bem interessante de acompanhar, os personagens evoluem muito bem. Bora lá. A história começa no pé da montanha na terra de Santa do Espírito, com vários habitantes indo até um senhor chamado Senhor Su, e diz que ninguém conhece Baguar melhor do que ele. Com várias pessoas perguntando ao mesmo tempo, Su pede para cada um perguntar de cada vez. Uma moça diz para Su que tem mais de 18 concubinas e mais de 30 filhos, e pergunta quem ela deve passar o seu legado. Logo, Su diz para ela esquecer aquilo e que nenhuma daquelas crianças eram dela. Logo, um jovem diz para Senhor Su que está bem próximo da garota de quem ele gosta a metade do ano, e pergunta para ele se finalmente eles serão um casal. Imediatamente, Su responde que a garota de quem ele gosta irá para o bosque atrás do pico do Chá Verde hoje à noite, e diz para ele que ele deveria ir dar uma olhada, vai que ele dá sorte. Logo, o protagonista olha no sistema a lista de missões de hoje para obter pontos de destino, com a missão de contar ao Senhor Lu a verdade sobre seus inúmeros descendentes, apesar dele ser infértil, e ajudar o Senhor Lu a ver as verdadeiras cores da garota de quem ele gosta. E também é mostrado para o protagonista que até meio-dia 15 ele obteve 25 pontos de destino, que fez ele questionar o porquê de apenas 25 pontos, alegando que a predição da vontade não é mais adequada para ele. Então, nos é apresentado o protagonista de nome Suli, e dito que na sua vida anterior ele morreu de extrema felicidade por ter tido boas notas no seu exame de entrada na faculdade. E então, ele chegou àquele mundo, tornando-se órfão de guerra de 7 anos. E depois disso, de alguma forma, ele foi levado de volta ao pico Yushang por aquele seu mestre não confiável. Então ele se tornou discípulo, e em menos de 2 anos, o seu mestre fugiu. Então foi concedido um poder especial para ele. Então o sistema diz que o protagonista concordou em ficar solteiro por 1000 anos enquanto estiver vinculado ao sistema. Logo, o protagonista se assusta e se pergunta quando foi que ele concordou com o sistema de ficar 1000 anos solteiros, e que tipo de pergunta era essa principalmente. Após perceber que só pode avançar nas suas fases de cultivo com apenas pontos de destino, o protagonista diz que mesmo não sendo um gênio, ele passou por 3 fases em 2 anos, e agora ele não consegue nem cultivar corretamente. Deixando o cultivo de lado, após passar um cara próximo ao protagonista, ele pede para o sistema mostrar o roteiro daquele cara. Logo, o sistema diz que o protagonista precisa cumprir condições para ler os scripts. Antes de ele fazer aquilo, ele só pode ver as cores dos scripts dos outros, mas não seu conteúdo. Então o sistema diz para o protagonista que se ele quiser começar a ler os roteiros de outras pessoas, ele deve segurar a pessoa pelo queixo e dizer: "Você chamou minha atenção, sua pequena raposa." E assim, ele conseguirá ler o roteiro de outros personagens. Logo, o protagonista fica abismado ao ler aquilo e se pergunta quem vivo na Terra teria coragem de fazer aquilo. Pergunta completamente compreensível. Indo até sua irmã, Kyu Qianyu, o protagonista acidentalmente cumpriu a condição do sistema e leu o roteiro de ouro de Qianyu. Lendo o roteiro da sua irmã, o protagonista percebe que toda a frente do roteiro estava completamente vazia e que havia apenas uma linha na última página, que falava que depois de 1000 anos, Qianyu mata o seu irmão mais velho. Segurando sua cabeça, ela alcançará a iluminação e ascenderá a imortalidade. Logo, Qianyu diz para o protagonista que a cerimônia de discípulos realizada a cada 10 anos acabou de começar e que eles devem ir até lá. Assustados após ler o roteiro da sua irmã, o protagonista se pergunta qual pecado ele cometeu para fazer com que sua irmã queira o matar. A caminho da cerimônia, o protagonista diz para sua irmã que aquela cerimônia aquele ano parecia bem animada e diz que espera que eles possam ajudar o mestre a recrutar um bom discípulo. O protagonista ouve falando que a santa está ali e que nunca aparece na cerimônia de discípulos. Será que a santa poderia estar ali para aceitar um discípulo? Então é apresentado Jiang Ningzi, a santa da Terra Santa do Espírito. Ela é uma das 2 discípulas mais talentosas da Terra Santa e que seu status é apenas inferior aos anciãos da Terra Santa. Sendo assim, ela ocupa o principal lugar entre os discípulos. Questionando-se por que há uma névoa negra ao redor do roteiro de Jiang, o sistema mostra uma missão para o protagonista. Na missão, diz para o protagonista salvar a vida da santa Jiang Ningzi, com um tempo limite de 1 dia e uma recompensa de 500 pontos de destino. A penalidade da missão, caso ele falhe, será a sua morte. Que punição razoável, viu? Ficando abismado ao ler aquilo e demonstrando reações, Qianyu pergunta para o protagonista se ele está bem. Ele diz que sim, e fala que alguém estava ocupado olhando ao seu redor e acidentalmente pisou no seu pé. O protagonista sabe que aquela foi a primeira missão dada pelo sistema, e sabe que se quiser salvar a vida da santa, ele precisa ler o seu roteiro e descobrir que perigo acontecerá com ela. Então o protagonista pergunta para o sistema o que precisa fazer para ler o roteiro de Jiang Ningzi. Logo, o sistema diz para ele pedir que ela leia o roteiro. Assustado, o protagonista diz que a santa e seus discípulos vão explodir ele em pedaços caso ele peça isso. O sistema responde ao protagonista dizendo que se ele não fizer aquilo, ele vai
morrer de qualquer forma e se transformará em pó. Sem hesitar, o protagonista corre em direção a Santa e coloca sua cabeça no meio dos peitos dela, fazendo com que ela dê um tapa em seu rosto e o jogue para longe. Duas seguidoras da Santa perguntam para o protagonista como ele ousa molestar a Santa e diz que ele tem um desejo antes de morte. O pessoal aqui gosta bastante da morte, aparentemente. Numa forma de tentar apaziguar as coisas, o protagonista diz que todos ali precisam ouvir ele e esclarece que a Santa está em perigo. Logo, um jovem diz para o protagonista que ele quem está desejando alguém fora da liga dele e acha que o único perigo que tem ali é o protagonista, e esclarece ao protagonista que o último cara que desrespeitou a Santa teve o seu cultivo completamente removido e se pergunta como eles vão lidar com o protagonista. Sem saber o que fazer, o protagonista busca a ajuda do sistema e pergunta para ele o que ele pode trocar com 25 pontos do destino. O sistema diz para o protagonista que ele pode trocar por um aumento de poder de 1 minuto. Sem hesitar, o protagonista escolhe aquele aumento. O protagonista se solta das seguidoras da Santa e vai em direção a ela. Mas num simples segundo, o protagonista pega a discípula da Santa que estava com ela. A Santa diz que se o protagonista tem algum regimento, que ele vá até ela e deixe sua discípula de lado. O protagonista com a discípula nos braços pede para ninguém se aproximar e diz para uma vez para a Santa que a sua vida está em perigo e alega que ele é um cartógrafo, pedindo para a Santa confiar nele. As pessoas ao redor dizem que o protagonista está mantendo aquela criança em refém e pede para ele parar de dar desculpas. Outro pede para o protagonista ser apenas franco e que se ele gosta da Santa, ele solta a criança. O golpe tá aí. Logo o protagonista diz para a Santa que ela gosta de peras e odeia enguias. Ela também gosta de chutar a coxa para fora enquanto dorme e seu cabelo fica arrepiado quando ela acorda todos os dias. E diz que a sua cor favorita é rosa pastel. Ela anda com o pé esquerdo primeiro e gosta de animais espirituais, mas eles continuam morrendo sob os cuidados dela. A Santa pede para o protagonista calar a boca, mas se questiona como ele sabe daquilo tudo se ela nunca contou nada para ninguém. E se questiona se ele pode realmente predizer o futuro, e pergunta para o protagonista o que tudo aquilo tem a ver com a sua discípula, e pede novamente para o protagonista soltar ela. O protagonista diz para a Santa que aquilo tudo tem a ver com ela, e diz que a sua nova discípula é aquela que quer prejudicá-la, e alega que ela usou uma técnica secreta antiga para esconder a sua identidade real, e ela entrou na cerimônia de discípulo para matar a Santa, e pergunta para a discípula se ele está certo, chamando ela de Santa da seita Darkmon. Um dos espectadores diz que aquilo é impossível, e pergunta como aquela pequena garota inocente pode ser a Santa da seita Darkmon. Nos seus últimos segundos de aumento de força, o protagonista tira uma adaga na sua manga e ameaça atacar a discípula. Sem hesitar, a Santa parte para cima do protagonista para defendê-la. O sistema então avisa ao protagonista que aquele efeito acabou. Logo, após a explosão causada pelo ataque da Santa, é revelado que a discípula se tratava realmente de Mulan, a Santa da seita Darkmon, uma raposa de 9 caudas do clã Raposa Negra. Logo, ela diz que não esperava que um passante aleatório arruinaria os seus planos, e daria certo se não fosse por essa criança enxerida. Sem hesitar, Mulan ataca a Santa, Jiang Nixin, com a adaga do protagonista. Logo, ele entra na frente e recebe o golpe da faca em sua barriga. Jiang chama aquela Santa de bruxa insolente e joga uma magia de fogo que aceita o peito de Mulan, puxando a sua espada flamejante para matar Mulan após atacá-la. Jiang percebe que se tratava apenas de um espírito que diz que voltará em breve para a Terra Santa do Espírito. A Santa Jiang diz para o protagonista que é a primeira vez que eles se conhecem e questiona por que ele arriscaria a sua vida por ela. Tentando falar, mas sem êxito, o protagonista consegue dizer para sua irmã Qian Yu que ele não é um pervertido, então fecha os olhos como se fossem as suas últimas palavras. Que momento embaraçoso, viu? No Pico Yushan, o protagonista acorda numa cama em um quarto diferente do seu e percebe que a sua irmã Qian Yu está lá ajoelhada na cama esperando ele acordar. Ficando sentada na cama, o protagonista fala para sua irmã que está vivo e alega que ela deve ter ficado bastante preocupada. Emocionada, Qian Yu diz para o protagonista que está muito feliz por saber que ele está bem. Após o protagonista perceber alguma coisa, ele levanta imediatamente da sua cama. Qian Yu pergunta para o protagonista o que há de errado. Logo ele diz que não é nada demais além de fome. Sua irmã se lembra que tem um pouco de mingau no fogão e diz que vai pegar para o protagonista. Após a saída da sua irmã, o protagonista pergunta para o sistema se a crise das santas está resolvida. Seria um trabalho a menos se foi resolvido. O sistema mostra para o protagonista que ele salvou com sucesso a vida da santa da Terra Sagrada do Espírito, Jiang Nixi, e mostra que o seu roteiro voltou à cor dourada original e não é mais preto, achando ótimo, pois sabe que não irá morrer. O protagonista diz que não esperava que o roteiro da santa seria dourado também, e alega que ela parece com alguém muito abençoada e com um bom destino. Os scripts do sistema são divididos em 7 cores: branco, azul, verde, ciano e vermelho, roxo e dourado, e a cor que representa a sorte da pessoa. As pessoas normais sem nenhuma raiz espiritual só têm scripts brancos, e só cultivadores têm scripts de cores diferentes. E o protagonista percebe que desde que o sistema entrou em vigor, ele só viu Qian Yun com o script dourado, e a santa Jiang Nixi é a segunda pessoa a ter uma cor dourada no seu roteiro.
roteiro. Então ele alega que tem alguém com um roteiro dourado lhe devendo uma dívida de vida não é tão ruim. 3 dias depois, nas ruas da Terra Santa do Espírito, o protagonista sai com a sua irmã Kian-Yu agradecendo que agora ele já pode sair para passear um pouco depois de se recuperar, deixando alguns habitantes da região apontando para ele, dizendo que é a cara que salvou a vida da santa Su-Li do Pico Yushan. O protagonista pergunta para sua irmã se o que ele está vendo é realmente real e questiona também porque ele está sentindo que as pessoas estão apontando o dedo para ele e falando pelas suas costas. Alguns homens se questionam se aquele não é o pervertido que lê a fortuna da santa diariamente para espioná-la, e alega que o protagonista está apenas atrás da aparência dela e do seu alto nível de cultivo, o famoso interesseiro. Ouvindo aquilo, Kian-Yu fica entristecida pensando que seu irmão é realmente um pervertido. Logo o protagonista diz para ela que ele não tem nada a ver com aquela santa e pede para Kian-Yu acreditar nele. Logo, Kian-Yu diz que acha que acredita nele, deixando ele cabisbaixo. Correndo, uma jovem esbarra no protagonista que pede desculpas para ele logo em seguida. O protagonista percebe que aquela jovem tem um roteiro da cor dourada. O protagonista percebe que a busca do sistema distraiu ele de aceitar um discípulo, e agora que há alguém com um roteiro de ouro, ele enxerga uma boa oportunidade. O protagonista então diz para a garotinha que ele é quem deveria pedir desculpas, e alega que aquela jovem não tem um discípulo da Terra Santa do Espírito. O protagonista questiona se a jovem está procurando um mestre, e pergunta para ela por que ela não vai para o Pico Yushan com ele. Já lançou a oferta na tora. Sem reação e sem resposta, a garotinha pede desculpas para o protagonista e começa a chorar. Logo é acalmada pela irmã do protagonista, que diz que eles não têm nenhuma má intenção, e pergunta para ela o que ela está fazendo ali sozinha. Choramingando, a jovem diz que ainda foi andando atordoada e acabou naquele lugar sem saber. Kian-Yu pergunta para a jovem onde está sua família. Logo, a jovem diz que não tem ninguém e que está sozinha ali. O protagonista acha aquilo estranho por uma pessoa ter um roteiro de ouro. Ela deveria ter muita sorte e se pergunta por que ela está em um estado tão isolado. Logo pergunta para o sistema qual a condição para ler o roteiro daquela jovem. O sistema diz que levantando a jovem 3 vezes ele consegue ler o roteiro dela. Sem hesitar, o protagonista levanta a jovem 3 vezes como um pedido do sistema. A jovem, sem entender o que está acontecendo, continua chorando. Numa forma de tentar acalmar a criança, o protagonista diz para ela que não é nenhum pervertido e que só fez aquilo como uma forma de tentar animá-la. Ainda chorando, a jovem diz que sabe que aqueles dois são boas pessoas, mas diz que está chorando porque é a primeira vez que alguém foi tão gentil com ela, e logo diz que não tem casa, nem dinheiro, nem nada, e que não merece a gentileza gerada pelo protagonista e sua irmã. O protagonista pede para aquela criança parar de falar baboseiras e diz que ela sim é uma boa garota. Logo, sua irmã pergunta para a jovem se ela está disposta a se tornar sua irmã caçula. O protagonista diz que eles terão a sorte de ter alguém como ela em sua família, e pergunta para ela se eles podem ter essa boa sorte hoje. Sem hesitar, a jovem aceita o pedido do protagonista e da sua irmã. Era só o que tinha naquele momento também. A caminho do Pico Yushan, o protagonista pede ao sistema todas as informações daquela garotinha. Logo, o sistema mostra todas as informações dela. Luo Yeling, ela possui a rara linhagem Luong prateada. Quando ela tem 11 anos, ela se torna uma sem-teto e vagueia por aí. Ela chega à Terra Sagrada do Espírito por acaso aos 12 anos e vive de vegetais e frutas selvagens. Devido à sua linhagem fraca e talento oculto que não aparece, ninguém na Terra Sagrada do Espírito acolhe quando ela tem 13 anos. Ela deixa a Terra Sagrada do Espírito e se esconde na floresta, vivendo sozinha. 10 anos depois, sua linhagem começa a emergir. Com a sua sorte aumentada, ela obtém muitas oportunidades. E após 10.000 anos, Luo Yiling sobrevive à grande tribulação e se torna uma deusa. Ela é então conhecida como Lady Silverlong. No leste da base da seita Dark Moon, do estado de Livers, furiosa, Mulan diz que não vai perdoar o protagonista e vai fazer com que Su-Li pague caro. Mulan joga um tipo de pergaminho com a foto do protagonista para uma de suas capangas e diz que o nome daquele cara é Su-Li e pede para capturarem ele vivo e trazer de volta para ela. O capanga de Mulan questiona quem é aquele cara da foto. Logo, Mulan diz que para não fazer perguntas desnecessárias e simplesmente traga ele imediatamente para ela. Curta e grossa. Aquele capanga mostra preocupação com Mulan e aponta que ela está machucada e perdeu uma cauda. E propõe para Mulan que é melhor ela se curar isolada e é melhor evitarem que aquilo vaze. Mulan diz que não e que seja reconhecido por todos que ela se machucou e diz que gostaria de ver se Mo Yue ousaria ir lá tentar matá-la. Na caverna de Mo Yue, outra santa da seita Dark Moon, Mo Yue aparentemente estava tendo algum tipo de relação de rejuvenescimento, que é interrompida por um capanga. Raivosa, Mo Yue diz que é melhor aquele cara ter notícias urgentes para ela. Aquele capanga diz que sim, e que a notícia é sobre Mulan, que ela está gravemente ferida e está procurando por um homem. Mo Yue deduz que o plano de Mulan de assassinar a santa da terra do espírito falhou, mas se perguntar por que ela está procurando um homem. Logo, aquele capanga diz que acha que aquele é o melhor momento para matar Mulan de uma vez por todas, e diz que eles devem atacar quando ela estiver fraca e vulnerável. Opressiva, Mo Yue pergunta para aquele capanga se ele está querendo ensinar ela o que ela deve fazer agora. Nervoso, ele diz que jamais ousaria. Quase que vai de F aqui. Mo Yue diz que garantiu seu status sendo meticulosa e que não vai fazer nenhum movimento imprudente
só por causa de algumas notícias sobre Mulan se machucando, alegando que Mulan subestima o poder que Moyue tem. Moyue se pergunta novamente por que Mulan está querendo capturar um homem e pergunta se ele poderia ser seu amante, alegando que ela não consegue escapar do complexo amoroso da raposa demônio, e pergunta para o capanga se ele sabe o que fazer. Ele responde imediatamente que sabe o que fazer, e logo diz que vai matar o protagonista e logo em seguida vai dar um golpe físico em Mulan que vai matá-la também. Curiosa, Moyue diz que ele não sabe de nada e lhe acerta uns pequenos socos na cabeça daquele capanga. CLT sofre nessa vida, viu? Moyue esclarece para aquele capanga que ele capture o protagonista para ela, depois que lhe traga umas 100 demônios femininas, que ela quer fazer com que Mulan veja seu amado sendo contaminado com seus próprios olhos, e diz que mal pode esperar para ver como ela vai ficar louca até lá. No pico Yushan, o protagonista pergunta para o sistema quem está falando pelas suas costas, mas com uma dúvida maior, o protagonista pergunta onde está a sua recompensa, já que ele completou a missão, onde estão seus pontos de destino. O sistema diz que está passando por atualizações e que as recompensas não podem ser distribuídas no momento. Curioso, o protagonista alega que aquele sistema não passa de um lixo, e que ele fez de tudo para completar a missão, e agora aquele sistema está fazendo ele trabalhar de graça. Logo, o protagonista é surpreendido por sua irmã e por Lu Yiling. Após virar e se deparar com Lu Yiling completamente vestida igual a sua irmã, o protagonista tem vários ataques de fofura, que faz com que ele ache Luo completamente muito adorável. Chorando aparentemente sem motivos, Lu Yiling pede desculpas para o protagonista. Isso faz com que ele questione por que ela está chorando. Sua irmã diz para o protagonista que Yiling encontrou alguns problemas com a técnica Yushan. Yiling diz para o protagonista que já faz alguns dias que Qian Yun ensina todos os dias a mesma técnica para ela e ela não consegue dominar, e alega que desapontou o protagonista e Qian Yun. O protagonista diz que entende Yiling, mas diz que está mais feliz que ela não esteja ferida ou com saudades de casa, e numa forma de tentar acalmá-la, o protagonista pede para ela ir com calma com o cultivo, e que eles não esperam que ela se torne insanamente forte ou algo do tipo. A felicidade de Yiling é o que mais importa, sabendo que aquela garotinha vai se tornar a Senhora Prata Long de qualquer forma. Ele diz para ela que ela só precisa se manter fofa, e que nada é mais importante que aquilo. Fofura nunca é demais. Lá dentro, o protagonista pergunta para Yiling se ela pode dizer onde ela morava antes de chegar ali. Respondendo o protagonista, ela diz que cresceu com a sua mãe e que elas moravam na vila. Mesmo com a sua mãe tratando ela muito bem, ela não deixava Yiling sair com roupas novas na rua, e também tinha que sujar o seu rosto antes de sair de casa. O protagonista e sua irmã questionam Yiling o porquê aquele pedido de sua mãe. Ela diz que não sabe até hoje o que significava, mas diz que há um ano a sua mãe deixou um colar e disse que iria para algum lugar muito longe e que não poderia levar Yiling com ela. E no dia seguinte, ela foi embora, e desde aquele dia, Yiling nunca mais viu a sua mãe. Yiling diz que por causa da guerra, a vila não existe mais, e como ela não sabia para onde ir, ela apenas seguiu os aldeões. E depois daquilo, ela conheceu um grupo de homens muito maus, com intenções absurdas. A famosa escória. Furioso, o protagonista levanta e bate na mesa perguntando como aqueles bastardos ousaram mexer com uma criança indefesa como Yiling, e pergunta para ela o que aconteceu depois que ela conheceu aqueles homens, e diz também que foi uma pena que ele não esteve lá com ela e deixou ela sofrer. Yiling disse que ficou tudo bem com ela, já que uma senhora muito poderosa a salvou. Então a senhora disse para Yiling que é muito perigoso para ela viajar sozinha, e mostra um caminho para ela. A senhora diz para Yiling seguir todo o caminho para o norte, que ela chegará a uma montanha muito alta que alcançará as nuvens. E assim que ela chegar lá, ela procure por Yu. Qian Yun pergunta para Yiling o que aquela senhora pediu para ela procurar. Yiling diz que ficou muito em choque com aquele momento e acabou perdendo a consciência antes que ela terminasse de falar. O protagonista diz que está tudo bem e que ela está no pico Yushan, que aquele lugar começa com a palavra Yu também. Uma coincidência aleatória, mas tudo bem. Logo, alguém bate na porta da casa que eles estão, perguntando se o protagonista está. Após abrir a porta, o protagonista se depara com a santa Jiang Ningzi e as suas acompanhantes. Logo, Jiang pede desculpas ao protagonista e diz que está ali para oferecer seus agradecimentos. Logo, o protagonista diz que não precisa se preocupar com aquilo e diz também que está feliz em ver que ela está sã e salva. Feliz por dentro, o protagonista percebe que o roteiro dela ficou dourado e brilhante depois que a névoa negra se dissipou. Jiang diz que para agradecer por salvar a sua vida, ela preparou um presente para o protagonista e diz esperar que ele goste. Agradecido, o protagonista diz para Jiang que ela não deveria ter feito aquilo e alega que o Hall da Justiça enviou muitas pedras espirituais e pílulas para ele, mas agradece novamente por ela ser tão atenciosa. Gaguejando, Jiang diz que queria se desculpar também com o protagonista. Quando ela vai falar o motivo, o sistema mostra para o protagonista que detectou que o roteiro de Jiang Ningzi tem uma forte conexão com o destino do protagonista. Então o sistema pede, por favor, para que ele coloque o braço de volta na cintura de Jiang e olhe nos olhos dela por 10 segundos para ler o roteiro. O protagonista percebe que Jiang quer se desculpar por algo grande e se pergunta se aquela atitude de colocar o braço na cintura de Jiang aumentará o mal-entendido entre ele e Qian Yu. Logo, o protagonista é notificado pelo sistema que o roteiro de Jiang também está relacionado com Qian Yu e que a
sua leitura é altamente recomendada. E é isso logo, cara. Num pico de coragem, o protagonista vai até Jiang Linzi e toma a atitude de colocar o braço na cintura dela, deixando todos da sala totalmente abismados com aquela cena. Após se passarem os 10 segundos pedido pelo sistema, ele mostra para o protagonista que ele já pode começar a ler. Logo, Jiang diz para o protagonista que não pode aceitar ele, e que só viu a sua secreção ocular. Envergonhado, o protagonista diz para Jiang que ela entendeu mal, então o sistema exibe o roteiro de Jiang. Conteúdo do roteiro: Jiang Linzi, ela tem uma sorte incrível após sobreviver à situação de vida ou morte. Dentro de 10 anos, ela entra na alma nascendente e se torna a mais jovem cultivadora a alcançar essa fase. Em seu cultivo posterior, ela encontra a pessoa que estava à procura e se apaixona desesperadamente. 1000 anos depois, Jiang Linzi luta com Qian Yu. Por algum motivo, ela mata seu salvador. Assustado ao ler o roteiro, o protagonista pega nas mãos de Jiang e diz que não importa se ela aceita ele ou não, que só há uma coisa que ele quer pedir. Jiang pergunta para ele o que seria. Logo, o protagonista pergunta para Jiang que se ele ofender ela no futuro, ela poderia poupá-lo. Tem que se precaver logo, né? Curiosa, Qian Yu pergunta para o seu irmão como ele ousa ofendê-la no futuro. Assustado, o protagonista diz para sua irmã que não foi isso que ele quis dizer. Chateada, Qian Yu pede para que ele tire um tempo para entreter a santa Jiang e diz que tem tarefas para fazer, pedindo perdão por sair da conversa. Logo, Jiang diz que vai juntamente a Qian Yu. Sem expressões, o protagonista diz que as duas entenderam mal a forma que ele falou e que não foi aquilo que ele quis dizer. Logo, Jiang e Qian Yu saem do quarto, ficando apenas o protagonista e Lin. Chorando, o protagonista abraça Lin e diz para ela que deve ficar longe das mulheres, que as mulheres são muito complicadas. Lin responde calmamente o protagonista, alegando que também é uma mulher. Pequeno detalhe, sabe? Indo para o pavilhão de livros da Terra Santa do Espírito, o protagonista vai usar uma ficha que Jiang deu para ele no meio dos presentes. Sabendo que tem tantos livros para escolher, o protagonista quer escolher alguns livros sobre o cultivo do clã Long para Ling, e pega 2 livros para Qian Yu também. Andando por aí para ir buscar livros, o protagonista esbarra no pé de algum estudante e acaba tropeçando. Antes de cair, o protagonista tenta se segurar em um estudante que estava ali, mas acaba tirando sua calça no meio de todos. Envergonhado, o protagonista pede desculpas por aquilo. Logo, a jovem dá um tapa no seu rosto e sai correndo imediatamente dali. Logo, Zhao Xin aparece totalmente embriagado e diz que algumas pessoas morrem aos 8 anos, mas só são enterradas aos 80. Logo, o protagonista percebe que foi Xin que ele tropeçou. Logo, o sistema diz que tem um novo roteiro desbloqueado e pede por favor para o protagonista ler. Logo, o protagonista pergunta para o sistema o que há com aquele tratamento diferente quando se trata de homens. O sistema mostra todo o roteiro de Zhao Xin. Basicamente, ignorou a pergunta dele. Zhao Xin, Red Luck, discípulo-chefe do Salão da Espada da Sefta Speed. Ele também é um discípulo direto da Terra Santa do Espírito. Xin tem grande talento para espadachim, mas sua verdadeira arma de escolha é a lança. Ele quer treinar em uma luta com lança, mas não sabe como contar ao seu pai, que é o mestre do salão. Então ele afunda suas mágoas com álcool e guarda seus verdadeiros sentimentos. No final, ele não consegue escolher entre os dois e fica preso na formação do núcleo. As pessoas o consideram um exemplo negativo daí por diante. Por sorte, ele tem uma irmã mais nova que é abençoada com a sorte de ouro. Seu talento de espada excede o de Zhao Xin. Sua irmã herdou o Hall of Sword e se tornou a mais forte mestra do Hall of Sword da história da Holy Land of Spirit, finalmente se tornando a melhor espada imortal feminina. Zhao Xin finalmente se abandonou dos seus fardos e morreu. Sem hesitar, o protagonista dá um tapa na cara de Zhao Xin. Isso faz com que ele pergunte ao protagonista se ele tem algum tipo de desejo de morte, e diz também que nem o seu pai nunca bateu no seu rosto daquela maneira. Logo, o protagonista pergunta para Zhao se ele superará sua luta interna e começará a pegar a lança depois de matá-lo. Gaguejando, Zhao pergunta quem é o protagonista e questiona como ele sabe daquilo tudo. Em uma forma de testemunho, o protagonista conversa com Zhao Xin, dizendo alegando que ele tem gritado que não quer praticar espadachim, e pergunta se ele se sente perdido no Hall of Sword e não consegue descobrir seus verdadeiros sentimentos, e pergunta se ele se sente inquieto por não conseguir se encarar. Já tava mexendo no pessoal aqui. Mais uma vez, Zhao questiona o protagonista quem ele é, e o protagonista diz para Zhao que está com eles, um visto de fortuna. Logo, entrega um pequeno papel para Zhao e diz que se ele não conseguir passar a vida inteira sem conseguir nada e ficar confuso, vá até ele e o protagonista indicará o caminho correto a se seguir. Ao abrir aquele papel, Zhao lê que os serviços do protagonista incluem arrombamento de fechaduras, compra de antigas ferramentas espirituais e fornos de refilos de pílulas, obtenção de certificações e previsão do futuro. Onde ele encontrará isso é no pico de Yushan. De volta para casa com os livros que prometeu levar, o protagonista encontra Qian Yu dormindo encostada na mesa de jantar. Ele percebe que a sua irmã cresceu bastante e se desenvolveu muito bem. Logo ela acorda surpresa com o protagonista e ele pergunta se ela acordou. Qian Yu diz que está tudo bem e diz que vai esquentar a comida, já que o protagonista não comeu. De forma estranha, o protagonista diz que está tudo bem e acha que está bom daquela forma. Curiosa, Qian Yu pergunta o porquê. Surpreendendo Qian Yu, o protagonista diz que ela está tão deslumbrante que ele está com fome.
deixando a sua irmã totalmente envergonhada e sem palavras. Até eu fiquei sem graça aqui. No salão da espada terra da Santa do Espírito, Zhao pergunta para a jovem se aquela é a informação que ele coletou sobre Su Lin. Tendo em resposta que sim, Zhao abre as informações para ler. Após ler todas as informações, Zhao alega que o protagonista não parece ser confiável e se pergunta se ele realmente quer apostar o seu futuro em alguém como ele. O jovem pergunta para Zhao se tem algo de especial sobre aquele homem chamado Su Li. Zhao diz que o protagonista atraiu o interesse dele e que ele não é uma pessoa simples. Talvez o protagonista se torne a pessoa mais importante da vida dele. Logo, eles são surpreendidos por Lin Shui batendo na porta. A garota que o protagonista abaixou suas calças na frente de todos na loja de livros. Logo, ela pede para Zhao ir atrás de um cara que abusou dela. Logo, Zhao pergunta quem é essa pessoa que ela quer que Zhao bata e pergunta quem ofendeu ela. Li Zue diz que foi um rufião muito rude e diz que não se importa com quem seja, apenas quer que Zhao bata nela por ela. Zhao então pergunta quem é o nome do rufião e de onde ele é. Seria legal pelo menos saber disso, não é? Ling Sue diz que não sabe quem ele é e nem onde ele mora, mas desenhou um retrato dele e diz para Zhaozin que ele deve encontrar aquele homem e derrubá-lo. Zhao diz para Lu Xue não se preocupar, pois ele vai cuidar disso. Após abrir o retrato e se deparar com uma tentativa bizarra de mostrar quem é o indivíduo, Zhao se pergunta como diabos ele pode saber quem é aquela criatura. Por trás do pico de Yushan, o protagonista está deitado no colo de Qian Yu, quando é surpreendido pelo sistema com a atualização do sistema concluída e que recebeu os pontos de destino, pedindo para o protagonista aceitá-los, e informa que o protagonista completou a missão de salvar a santa, e os pontos de destino concedidos foram de 500, e como apresentador mudou o destino de Jiang Linzi. Sua realização do Dao Celestial será ilimitada. Uma recompensa de 50 mil pontos de destino é dada ao protagonista. Imediatamente, o protagonista se levanta do colo de Qian Yu e sai em direção à floresta, e diz que está sentindo que vai ter um avanço e que precisa se isolar e treinar. E Lin pergunta para Qian Yu se o protagonista vai ficar bem. Qian Yu diz que o protagonista está prestes a se romper e chama Lin para ficar de guarda para ele. Teoricamente escondido, o protagonista abre o sistema e sabe o que acontece. E além das recompensas da missão, ele pode ganhar muitos pontos de destino mudando o destino dos outros. E quanto mais talentosos eles forem, maiores serão os pontos de destinos recompensados. Quanto mais, melhor para ele. Imediatamente, o protagonista começa a avançar bruscamente seus níveis, provocando um imenso show de trovões e luzes. Vendo de longe, Qian Yu diz que aquele avanço do protagonista é totalmente incrível e alega que ele sempre foi o melhor. Com avanços e avanços bruscos, o protagonista invoca o rugido de dragões e fênix, que fazem com que aqueles habitantes se perguntem como pode estar acontecendo uma visão celestial e se questiona se ela voltou. Após várias evoluções, o protagonista chega na quarta fase do cultivador, que é conhecida como fornalha refinada. Ele diz que seu corpo se sente revigorado e acha aquilo ótimo. Logo, Qian Yu e Ling chegam até o protagonista. Ele conta para as duas que progrediu para a fornalha refinada. Uma evolução interessante. Surpresas com a evolução do protagonista, Qian Yu parabeniza Li, enquanto Lin diz que até o céu muda de cor e quando o protagonista atravessa. Envergonhado, o protagonista diz que Lin está exagerando, surpreendendo a todos, descendo do céu nas nuvens. 3 homens perguntam para o protagonista se ele é Su Li, aquele homem que salvou a vida da santa. O segundo ancião do Hall of Feel diz que ele já falou com Yuan Qin, usando o sentido divino antes, e que acabaram virando almas gêmeas desde então. Ele entrega um pequeno presente para o protagonista e pergunta para ele se seu mestre havia voltado, e o outro alega que viajou pelos 9 estados com o mestre do protagonista, e que tem uma profunda amizade. Então ele diz para o protagonista que ele precisa dizer se ela voltou ou não. Confuso, o protagonista pede um momento para raciocinar o que está acontecendo. O segundo ancião pede perdão pelo jeito de chegar, e diz que viram um fenômeno magnífico sobre o pico de Yushang e pensou que a sua mestre havia voltado. Então eles correram para lá, na esperança de encontrá-la. Saudando todos, o protagonista pede desculpa e diz que a sua mestre não havia voltado, e diz que aquele fenômeno foi causado por ele mesmo. Abismados, eles se questionam se realmente a sua mestre não teria voltado, já que aquela visão celestial de agora era a ressonância entre o céu e a terra causada pela técnica Yushang, e que apenas a seu mestre pode fazer aquilo, exclusividade dela ali. Então eles questionam em que fase o protagonista está atualmente. Logo, ele diz que acabou de chegar na fase fornalha refinada, fazendo com que todos ali desconfiem dele, alegando que mesmo com a sua inocente aparência, eles não esperavam que o protagonista fosse tão mentiroso. Logo, o segundo ancião diz que chega de conversa e chama o protagonista para testá-lo. Então ele aproxima um tipo de pedra do protagonista e vê que ele está realmente no nível médio da fornalha refinada, e se pergunta o que é aquele fenômeno causado antes. Logo, o protagonista diz que não quer esconder aquilo deles, e diz que a sua mestra realmente voltou, mas ela foi novamente depois de um curto período de tempo. Acabou-se o que era doce. Felizes com a confissão do protagonista, eles dizem que o protagonista deveria ter dito aquilo anteriormente, e da próxima vez, ele deve informá-los quando a sua mestre estiver realmente de volta. Logo, eles voltam para as nuvens e saem dali. Após agradecer por terem ido embora, Lin pergunta para o protagonista por que aqueles homens estavam ali pela mestre. O protagonista se ajoelha e diz para Lin que a sua mestra deles é conhecida como a mulher mais bela do mundo do cultivo. Por isso, ela tem muitos admiradores fanáticos.
e diz para ela, depois que ela crescer, com certeza Yin também terá muitos admiradores persistentes, mas que ela não se preocupasse que ele mesmo vai afastar todos eles para ela. Logo, Yin agradece ao protagonista. Eles são surpreendidos por um rapaz perguntando se Sully está ali. Logo, ele diz que é Zhao Xin do Hall of Sword e diz que se conheceram há 2 dias. O protagonista diz que se lembra daquele cara e diz que ele é o cara que queria mudar para a luta da lança. Logo, o protagonista diz que Qian Yu e Link têm algo para fazer ali e pede por favor para que elas continuem com seu treinamento. O protagonista pergunta para Zhao se desde que ele foi até o protagonista ele mesmo tomou a própria decisão. Logo, Zhao diz que quer começar a luta com lanças e pede para ele indicar o caminho certo. Logo, o sistema mostra que o protagonista influenciou Zhao Xin e mudou seu curso de vida, recompensando com 3.000 pontos de destino. O protagonista começa a ler o roteiro dele. Zhao Xin, Red Luke, discípulo mais velho do Hall of Sword, seu ensaio My Father, The Hall of Sword Master, ganhou o prêmio de melhor literatura em Hall of Sword. Zhao Xin era confuso, solitário e desamparado. No entanto, ele escolhe empunhar a lança sob a orientação de Sully do Pico Yushan. Um mês após visitar Sully, Zhao Xin quebra o seu osso da espada para começar de novo. Os céus o favorecem. Ele entra, por erro, no Pico Frio da Terra Santa do Espírito e encontra um livro sobre luta com lanças. Em apenas 10 anos, suas habilidades de luta com lança atingem o pico da formação do núcleo, mas durante uma missão, ele encontra o melhor empurrador de lança da seita dos demônios. Zhao Xin tem a chance de tirar, mas para entender o Dao Celestial de luta com lanças através da vida e da morte, ele escolhe ir em frente e morre em batalha. Mesmo que ele morra por causa disso, Zhao Xin é grato à pessoa do Pico Yushan que ajudou a tomar a decisão de trocar para a lança. Gratidão é sempre bem-vinda. Após ler o que acontece finalmente com Zhao, o protagonista pergunta para ele se ele quer mesmo desistir da espada, e diz que não acha que a espada Shimagem seja tão ruim. Afinal, Zhao pergunta para o protagonista se ele está duvidando da determinação dele, e diz que se esse for o caso, ele vai destruir a sua espada de osso ali agora mesmo. Com isso, ele jura usar a lança somente nessa vida. Imediatamente, o protagonista pede para Zhao se acalmar e diz que acredita nele, pedindo para ele não fazer aquilo. O protagonista pergunta para Zhao se ele não é muito precipitado, e diz que pode sentir a dor dele só de ouvir falar. O sistema notifica o protagonista que por causa do que ele disse, Zhao Xin destruiu sua espada de osso com um mês de antecedência, e recompensou ele com 1.000 pontos de destino, mais uma boa quantia. Então o protagonista diz para Zhao, e já que ele quebrou a sua espada, ele retorne novamente depois, e que o protagonista dará uma técnica de lança inagualável mais tarde. Zhao pergunta por que ele não pode dar a técnica agora, já que ele está ali. Logo, o protagonista diz que ainda não é a hora, e diz para Zhao que no futuro ele terá um encontro fatal com um oponente muito forte, e questiona Zhao o que ele precisa fazer. Ele diz que sim sabe que ele lutará com ele até a morte e entenderá a verdadeira essência da luta com lanças, e diz que entende absolutamente o que ele está dizendo. Assustado, o protagonista pergunta para ele quando foi que ele pediu para Zhao lutar até a morte, e diz que ele entendeu completamente mal. No salão da família Zhao, um jovem entra chamando a atenção do pai de Zhao e diz que uma coisa terrível acabou de acontecer. Xin quebrou a sua espada de Usinado. Logo, Xin chega e diz que sente muito por decepcionar seus pais e diz que decidiu abrir mão da espada e pegar a lança e que não vai mudar de ideia, já estava decidido. Após ouvir aquilo, sua mãe desmaia nos braços de seu pai, que logo grita chamando Xin de imbecil, apontando para ele o que ele fez. O pai de Xin diz que aquilo foi muito tolo da parte dele. Logo, Ling Shui pega sua espada e diz que vai vingar o seu irmão. Xin pergunta para onde ele vai. Lá fora, no pico de Yushan, Ling Shui pede para aquele baixado do pico sair imediatamente. Ele diz que o seu irmão quebrou a sua espada de urso após sair daquele lugar e supõe que o protagonista tenha instigado aquilo. Abrindo as portas, o protagonista diz para Ling Shui que provavelmente ela tenha entendido mal sem hesitar. Ling Shui parte para cima do protagonista na intenção de atacá-lo com um golpe de espada, alegando que vai matá-lo. Tentando atacar o protagonista, Ling Shui diz que ele fez com que seu irmão perdesse a sua espada de urso e mostra o desejo de matá-lo. O protagonista pergunta para Ling Shui desde quando ele é pervertido e diz que o irmão dela simplesmente escolheu o caminho que queria. Livre-arbítrio é praticamente isso. Numa tentativa falha de atacar o protagonista, ele acidentalmente rasga o vestido de Ling Shui, que faz com que ela se ajoelhe e pergunte para o protagonista como ele usa rasgar as roupas dela, e questiona o que ele está querendo fazer. O protagonista diz que foi um acidente e que se ela não tivesse tentado cortar ele não se defenderia com tanta força. Ele diz que tentou impedir ela de cair, mas acabou rasgando sua roupa acidentalmente. Chorando muito, Ling Shui diz que apenas sua mãe viu seu corpo até agora, mas o protagonista acabou vendo tudo agora, chamando de pervertido e alegando que está contaminada. O protagonista responde Ling Shui dizendo que não viu nada e pede para ela parar de chorar. O protagonista diz para Ling Shui que a prioridade agora é dar um novo conjunto de roupas para ela e que as roupas delas estão rasgadas e todo mundo verá o corpo dela se ela continuar usando. Ling Shui diz que é tudo culpa do protagonista e pede para ele assumir a responsabilidade. Logo, o protagonista sai correndo e admite que é tudo culpa dele, alegando que saiu para comprar um novo conjunto de roupas para ela. Alguns minutos depois, o protagonista volta com algumas
roupas e entrega para Ling Shui se trocar. Logo, pergunta para ela se ela já teria terminado de se trocar. Envergonhada, Ling Shui diz que aquelas roupas são muito curtas, então o protagonista diz que não esperava que as roupas de Qian Yu servissem nela. Logo, Ling Shui aponta sua espada para o protagonista e diz que ele não pense que se compensou do que fez só porque deu algumas roupas para ela, até porque só fez o básico, e fala mais uma vez que o protagonista arruinou a espada de osso do seu irmão. Portanto, Ling Shui diz que o protagonista não parece um cara mau, mas ela tem que matar ele de qualquer forma. Com as mãos para cima, o protagonista pede para Ling Shui se acalmar e se pergunta se Zhao Xin, quebrando sua espada de osso, afetou o destino de Zhao Ling Shui de alguma forma. Logo, o sistema mostra para o protagonista que ele precisa apertar a bochecha de Ling Shui para ler o seu destino. Sem hesitar, o protagonista pega na bochecha de Ling Shui e diz para ela parar, e diz que o rosto dela ficará todo enrugado se ela continuar ficando brava. Após o aperto na bochecha, o protagonista percebe que o roteiro de Ling Shui é de sorte dourada. Lendo seu roteiro, o protagonista sabe que futuramente Zhao Xin quebra sua espada de osso e pega a lança por causa de Su Li. No final, ele morre nas mãos do demônio da lança. Para vingá-lo, seu pai também morre, e Ling Shui cultiva diligentemente e alcança a fase da ascensão. Ela se torna a espada feminina superior imortal, e ela jura se vingar por seu pai e irmão. E agora que começa a ficar interessante. Confusa, Ling Shui sai correndo dali e diz que já está esperando o protagonista no Hall of Sword. O protagonista pede para Ling Shui esperar e se pergunta por que ele estaria esperando por ele lá, questionando se ela acha que ele vai morrer lá, e diz que nunca mais pisará no Hall of Sword em sua vida. Então Yin chega por trás do protagonista e diz que aquilo é ruim, e chama o protagonista para dar uma olhada em Qian Yun. Chegando lá, o protagonista dá um tipo de xarope para Qian Yun e diz que aquilo é bom para ela repousar suas energias espirituais perdidas, e pede para ela tomar aquilo por mais algum tempo. Alguns minutos depois, Qian Yun diz para o protagonista que está com sono. Logo ele pede para Qian Yun dormir e que ele ficará ali ao lado dela. Logo, Yin pergunta para o protagonista se Qian Yun está doente. O protagonista diz para Yin não se preocupar, que Qian Yun não está doente, ela apenas teve um avanço. Então o protagonista diz para Yin que Qian Yun foi do refinamento de Qi para a fornalha refinada. Então, ela precisa de muita energia espiritual para encher seu mar de Qi, e esse foi o motivo de sua fraqueza repentina, e diz que ela só precisa descansar por alguns dias. O protagonista pergunta de repente para Yin se Qian Yun tentasse machucá-la no futuro, se ela o ajudaria. E aí pessoal, estão curtindo a história até agora? Já deixa o like maroto para dar uma força e comenta aí o que estão achando. Se tiver alguma história que você quer ver aqui no canal, comenta o nome aí que eu tô sempre de olho para trazer histórias boas. Yin diz que acha que Qian Yun não ficaria brava com ele ao ponto de tentar machucá-lo, mas se aquele dia realmente chegar, ela não vai deixar que Qian Yun machuque ele, mas esclarece ao protagonista que ele deve se desculpar com Qian Yun, que ela está furiosa por algum motivo. O protagonista diz que vai fazer aquilo com certeza, então Yin abraça o protagonista e diz para ele não se preocupar, que Qian Yun gosta muito dele, e com certeza ela irá perdoá-lo. Feliz, o protagonista retribui o abraço e diz que acredita em tudo que Yin diz. Lembrando do passado, o protagonista se lembra do dia que ele perguntou para Qian Yun por que ela não se casa com ele quando crescer. Inocentemente, Qian Yun pergunta para ele o que significa casar. Ele diz que aquilo significa que eles estarão juntos para sempre. Qian Yun questiona o protagonista se ele não deseja ela algum dia, e ela diz que não há chances. Caso ele se deixe ela de lado e se apaixone por outra pessoa, ela pode cortar a sua cabeça. Um preço justo, né? Voltando para o presente, o protagonista vai cobrir Qian Yun para ela não sentir frio. Logo, ela tem alguns espasmos chamando por ele, que logo abraça ela e pede para não ter medo, pois ele está ali com ela. Qian Yun pergunta para o protagonista se ele vai abandoná-la. Logo, o protagonista pergunta por que ele faria isso, e diz que estará com ela até o fim dos tempos, e pede Qian Yun para não se preocupar em relação a isso. 5 dias depois, enquanto o protagonista está deitado no colo de Qian Yun e Yin brincando, ele diz que está muito feliz que Qian Yun tenha se recuperado. Então o pássaro passa voando por ali e entrega uma carta para o protagonista, dizendo que é da seita Cal. Curioso, o protagonista sabe que não tem notícias da secta há algum tempo e pergunta se há algum evento importante. Após abrir a carta, Qian Yun pergunta para Li o que está escrito. Ele diz que querem que Yin participe da batalha de sangue fresco que será realizada daqui a 5 meses. É bom que tenha um tempo legal para se preparar. Dentro da casa, Yin pergunta para o protagonista o que é essa batalha de sangue fresco, e o protagonista diz que os novos discípulos da seita lutarão entre si para mostrar os resultados de seus cultivos, e diz que normalmente é realizado 4 meses após novos discípulos começarem o treinamento, e 1 mês antes do torneio da seita, e se houver alguns discípulos externos destacados, eles serão recrutados como os discípulos internos do Piccolo e Salão na Terra Santa do Espírito, e também haverá todo tipo de recompensa, para simplesmente há muitos benefícios. Saiba apenas que a Batalha do Sangue Fresco afetará as recompensas, a reputação e a promoção de alguém. Entristecida, Yin questiona se ela tem realmente que participar e diz que não sabe de nada ainda, alegando que vai envergonhar os dois. Qian Yun passa a mão na cabeça dela e diz para ela não se estressar com aquilo,
que é apenas um simples duelo e não será nada perigoso. E mesmo que ela seja eliminada na primeira rodada, ela ainda é a sua preciosa irmã pequena. Amor de irmão é único, né? O sistema notifica o protagonista sobre uma atualização do destino de Luo Yiling, e se ele quiser ler, ele terá que completar a missão de alimentá-la. Preocupado, o protagonista põe uma colher de comida na boca de Lin e diz que ela não precisa se preocupar, pois ele estará ali sempre para ela. O sistema notifica novamente o protagonista, alegando que agora ele pode ler o destino de Lin. Desconfiado, o protagonista sai da mesa pedindo para as garotas continuarem comendo e diz que já terminou a sua refeição. Revoltado, o protagonista se pergunta como o destino de Lin pode ser daquele jeito. Logo é revelado pelo sistema que no 16º dia, Luo Yiling chega à Terra Santa Sagrada do Espírito, no caso amanhã, e o resto da alma do antigo demônio de Long acontece que desperta, e Lin será possuída pelo demônio Long. A história nos mostra que nos tempos antigos os demônios estavam em todo lugar. Humanos e demônios também não faziam distinção entre si. Todos os seres estavam em pé de igualdade, mas mais tarde, os ancestrais da raça humana foram pioneiros nos métodos de cultivo. Assim, os humanos começaram a ganhar vantagem, e o ancestral da Terra Santa do Espírito morreu lutando contra o demônio Long para proteger as criaturas do estado espiritual. Morreu como um herói. Lá fora, agoniado, o protagonista diz que, de acordo com os registros históricos, nada sobrou de seus ancestrais ou do demônio muito depois daquele grande conflito, e se pergunta por que os seus ancestrais se desintegram em nada. Então, como pode haver um remanescente da alma do demônio Long? E se questiona se ele deve acreditar nas palavras daquele sistema. Então ele acha que é melhor prevenir do que remediar, mas se pergunta como ele pode parar aquilo, e que não pode simplesmente ir até o Senhor Supremo do Espírito, já que ele não tem evidência nenhuma para mostrar que a alma do demônio Long aparecerá. Então o protagonista se pergunta se ele deve viver a Sun, mas ele sabe que ela foi uma viagem para treinar e não sabe quando ela voltará. O protagonista também sabe que ele não pode levar Yiling com ele e andar lá fora, mas alega que eles devem voltar para o pico de Yushang eventualmente. Logo, ele tem uma lembrança rápida do passado, quando alguém mostrou para ele que todos os objetos de valor do pico Yushang estão guardados naquela cabana. Chegando na tal cabana, o protagonista encontra o martelo do Rei Long, o item mais precioso que a mestra obteve de um reino secreto, e que ela uma vez usou aquele martelo para bater naquele velho Long do Palácio de Long no Mar do Leste. Embora o protagonista esteja na fornalha refinada e não pode usar aquele martelo com toda a sua força, cuidar de um remanescente da alma que tem bilhões de anos não deveria ser um problema, pelo menos teoricamente. Na Montanha dos Ossos, na Terra Santa do Espírito, um dragão azul avista uma cobra pequena se movendo rapidamente pelo chão, que ao abrir os olhos, a cobra diz que não é um corpo ao qual está acostumada a estar. Após farejar, a cobra sente o cheiro de seus parentes. Na floresta, achando que está sozinho, o protagonista encontra com Yiling. Logo, o protagonista chama ela e diz que a ensinará hoje. Então Yiling senta ao lado do protagonista e os dois começam a canalizar. De longe, a cobra percebe que apenas Yiling é a única que cheira familiar e diz que aquele corpo será dela, indo para cima da pequena Yiling numa tentativa de roubar seu corpo, enquanto o protagonista diz para Yiling o sentido divino é essencialmente seu coração e sua crença, pedindo para ela lembrar-se de se mover de acordo com seu coração e a lâmina. Imediatamente, o protagonista percebe a cobra chegando para atacar Yiling e imediatamente ataca ela com o martelo e joga ela para longe. Acabou com o problema em um piscar de olhos. Yiling pergunta para o protagonista o que foi aquilo que aconteceu. Logo, o protagonista diz que não foi nada e pede para ela continuar seu treinamento, pois ela precisa dar uma saidinha para aliviar-se. Logo, aquele pequeno dragão de antes aparece para o protagonista e diz que ele está acabado. Aquele pequeno dragão pede para o protagonista se tornar alimento para ele. Mesmo achando aquele pequeno dragão bonito e fofo, ele diz que não pode tê-lo por perto, pelo amor de Yiling. Então o protagonista amarra ele rapidamente com algum tipo de magia. Logo, aquele pequeno dragão se transforma em uma jovem. Aliviado por ter resolvido aquele problema, o protagonista percebe que Yiling está canalizando muito bem. Então o sistema notifica o protagonista e o destino de Yiling foi mudado graças ao protagonista. Ela não acabou sendo possuída. Ela então entra em sucesso na primeira fase de ser uma cultivadora. O sistema então recompensa o protagonista com 5.000 pontos de destino e um ajustador de cultivo, uso único. O ajustador de cultivo pode ajustar o cultivo de alguém, criando uma ilusão enganadora de que até o Dao Celestial pode ser enganado, e que o seu efeito dura apenas 3 segundos, com o esclarecimento de que o ajustador de cultivo só pode enganar os outros. O cultivo do hospedeiro permanece inalterado. Inesperadamente, Yiling diz para o protagonista que está muito quente e que está com muito calor. Yiling diz que não está se sentindo bem e pede para o protagonista salvá-la. Sem saber o que fazer, o protagonista pede para ela parar de chorar e pergunta o que ele deve fazer para ajudá-la. Com ela assim, seria difícil saber o que fazer. Logo, Yiling diz que está se sentindo leve como uma pena e acha que pode sentir algo. Logo, o protagonista diz que aquilo é energia espiritual e parabeniza Yiling, pois agora ela é uma cultivadora e que de agora em diante ela pode cultivar sem problemas. Curiosa, Yiling pergunta para o protagonista se aquilo é realmente possível. O protagonista diz que sim e pede para ela aprender aquela técnica de respiração e o
Chan. Primeiro, para ajudar a energia espiritual dentro do seu corpo, e diz para ela que precisa fazer uma pausa, pedindo para Elin continuar seu treinamento. Logo, entrega um livro com algum ensinamento para ela e sai. Logo, Elin diz que promete treinar bem e não deixar o protagonista na mão. Essa sim é uma verdadeira amiga. À noite, em casa, Elin alega que deveria ajudar Qian Yun a preparar o jantar. Logo, ela percebe que aquela cobra que tentou atacá-la logo cedo está ali, pegando imediatamente ela nas mãos. Pedindo desculpa por ter pisado naquela cobra, Elin pergunta para ela o que deve fazer, alegando que ela parece estar fraca. Elin se lembra que está escrito na técnica Yushan que liberar energia espiritual pode curar os outros. Então, ela começa a liberar energia espiritual e diz que espera que aquilo funcione. Vendo que funcionou, Elin fica alegre por ter feito aquilo. Após acordar aquela pequena cobra, se lembra que na vida passada ele era um indivíduo Long, que governava o mundo e fazia com que todas as raças curvassem suas cabeças. Mas nos tempos antigos, ele morreu lutando contra aquela vadia da raça humana. Mas antes de morrer, ele usou o método secreto e desistiu da reencarnação só para ter a chance de reter uma fatia de sua alma. Após passar milhares de anos, sua alma finalmente despertou. E então, o protagonista, quando bateu nele, quase desapareceu para sempre. Elin pergunta para aquela cobra se ela está bem. Ela diz que está bem agora e salta de sua mão. Mais uma vez, Elin se desculpa por ter soltado ela e pergunta se foi ela quem acabou de falar agora. A cobra diz que não seria outra além dela naquela sala e diz que aquela queda das mãos dela doeu. Elin pergunta para aquela cobra se ela é um demônio e diz que sua mãe uma vez lhe disse que um demônio é um animal com inteligência e que eles podem falar com humanos. E fato curioso dessa cultura, a cobra diz que dezenas de milhares de raças existiam nos tempos antigos e ninguém distinguia entre elas. Então, de acordo com a mãe de Ling, o que são os humanos para os demônios? Elin diz que não sabe. Logo, a cobra diz que não esperava que ela respondesse de qualquer forma, mas diz que ela é seu descendente. Mas pergunta para Ling por que ela acha que Ling não é muito brilhante. Confusa, Ling diz que a cobra está errada e que ela não pode ser uma cobra. Raivosa, a cobra diz que é claro que ela nunca foi uma cobra e que ela também não é uma cobra, que o sangue que percorre em Ling é o sangue divino de Long, o regente do céu. Ainda mais confusa, Ling continua dizendo que aquilo não está certo e que ela é um ser humano e não uma cobra e nenhum Long. A cobra pergunta para Ling se ela não acredita na cobra, que imediatamente bate com sua cauda na mão de Ling. Que atitude deselegante. Ela questiona a cobra por que ela bateu em sua mão. Calmamente, a cobra diz que já que Ling não acreditava nela, ela fez com que Ling visse com seus próprios olhos, fazendo com que ela se transformasse um pouco naquele Long. Chorando, Ling pergunta para aquela cobra por que ela está com chifres e um rabo, e alega que ela é realmente um demônio. Com raiva, a cobra pede para Ling calar a boca e pergunta como ela pode chorar, já que muitos só podem desejar carregar a divina linha de sangue de Long, e diz para Ling que ela pode guardá-lo se não gostar. E pede para ela não lamentar daquela forma, faz parecer que ele está intimidando o seu descendente. Choramingando, Ling pergunta como ela pode guardar aquilo. A cobra pergunta para Ling como ela não sabe fazer aquilo e questiona por que ela faltou tanto na lei do divino Long. Logo, a cobra diz para Ling liberar o seu sentido divino e não resiste a ele, que fez com que aquela cobra se pergunta como a linha do sangue Silver Long é tão fraca no corpo daquela criança. Isso pode significar que o avô do avô do avô da sua avó ou do avô da sua avó tem a linha de sangue prata Long, mas se casou com um humano. Depois disso, eles continuaram se casando com humanos até a geração de Ling. Aquilo não deveria acontecer, pois as leis divinas de Long não proíbem casamentos com outras raças, então tinha uma brecha. Mas quando resta um quarto de linha sanguínea divina Long, eles devem se casar com o divino Long, e que aquele é o seu grande plano de reprodução. E se pergunta se realmente não há mais Longs divinos naquele mundo e aquela criança é o seu último descendente. A cobra diz que deixou a marca divina de Long em Ling, pedindo para ela tentar sentir como fazer aquilo. Muito feliz por conseguir esconder a cauda e os chifres, a cobra diz que não entende porque Ling quer esconder, e diz que as Dragon Girls eram populares na sua época. E Ling pergunta para a cobra se ela é de uma geração diferente. A cobra diz que sim, e que durante o seu tempo, imortais vagabundavam pela terra, e a alma nascente era algo comum. E diz também que a energia espiritual era tão abundante ao contrário de agora, mas alega que parece que a energia espiritual está se tornando densa agora, e que o mundo iniciará uma nova era de gênios em breve. Aquela cobra pede para Ling dizer o seu nome e fazer uma curvatura 3 vezes diante da cobra. Logo, Ling se apresenta para ela e pergunta o seu nome, e também questiona por que ela precisa se curvar para ela. A cobra diz que Ling não pode proferir o seu verdadeiro nome, mas apenas chame ela de Bai Susu, e depois que Ling se curvar para ela, Bai será sua mestre. Acho que uma pessoa em específico não iria gostar disso. Espantada, Ling diz que não pode fazer aquilo, pois ela já tem um mestre. Abismada com a resposta de Ling, Bai pergunta como ela ousa recuar, e diz que Ling não sabe quantas pessoas imploraram para se tornar discípulo de Bai, e pergunta quem é o mestre dela, alegando que é aquele humano, e diz que ele não parece ser forte e questiona como ele pode ser digno. E Ling nega e diz que aquele homem é o seu irmão mais velho, e alega que ainda não conheceu a sua mestre, e diz que o protagonista falou para ela que o mestre deles devia a outros 10 milhões de pedras espirituais, e acabou fugindo. Bai pergunta que já que o mestre dela fugiu, o que realmente sobrou a Ling?
E Lin diz que apenas ela, o protagonista, e a Qian-Wu. Bai pergunta para Lin se ela acha que há algo de incomum no protagonista. Ela diz que se lembra que ele é bom em predizer a fortuna, e parece que ele herdou algum tipo de habilidade, pois ele é bem preciso, e menciona que ele previu que a vida da Santa estava em perigo e a salvou. Bai diz para Ling que ela não pode contar para ninguém sobre o que aconteceu entre as duas, especialmente o protagonista, e diz para Ling aceitar ela como um animal de estimação, e quando ela alcançar a fase do Portal Long, as duas deixarão o pico de Wushan e vão se esconder para cultivar. Bai também diz que a linha de sangue de Lin desencadeará uma visão quando ela passar por essa fase, e que ela poderá atrair outros para vir até ela e matá-los. Logo, Lin nega o combinado de Bai, e diz que o protagonista trata ela muito bem e que não vai deixá-lo, e também não quer esconder aquilo dele, e vai ser justa e limpa e dizer a ele que as duas são demônios, até porque sinceridade é um pilar. Tentando entrar na mente de Lin, Bai diz que ela é muito ingênua, e diz que o protagonista vai vendê-la se ele souber disso, e que ela e Bai morrerão de uma morte horrível até lá. Bai diz que já que Lin não se importa, ela pode contar ao protagonista se quiser, já que ela não pode fugir de qualquer maneira, e se ela decidir fazer aquilo, está ótimo, ela quem decidiu. Imediatamente, Lin pede para Bai e ela fazerem uma promessa, e diz para Bai que não vai contar para o protagonista sobre elas, mas não importa quais circunstâncias, eles não podem machucá-los, certo? Bai então combina com a promessa de Ling e fecha um acordo. No outro dia, o protagonista entra no quarto de Ling, perguntando se ela está acordada. Após encontrar ela ainda dormindo, o protagonista alega que o treinamento de ontem deve ter cansado ela, por isso ela ainda deve estar dormindo. Aproximando-se da cama para avisar a Ling que o café da manhã está pronto, ele se depara com aquela cobra de ontem ao lado de Ling. Eu levaria um grande susto. Vendo Bai na cama ao lado de Ling, o protagonista se pergunta se houve alguma alteração no destino de Ling. O sistema mostra imediatamente para ele que não houve nenhuma alteração, e pergunta para ele se o protagonista deseja dar uma olhada no destino do espírito Long. Desejando olhar sim o destino de Long, o protagonista toca com seu dedo na cobra e diz que não se sente sobrecarregado em fazer aquilo. Após tocar e perceber que é bem macio, Bai acorda internamente e se pergunta quem está tocando no seu peito. Quando abre os olhos, ela percebe que se trata do protagonista. Logo, com muita raiva, Bai se levanta e pergunta para o protagonista como ele ousa tocar nela, e diz que é a primeira vez que é tocada por um homem. Percebendo que aquela cobra está viva, Lin se acorda e pede desculpas ao protagonista por acordar tarde, e se questiona se ela pode ficar com aquela cobra como animal de estimação. Que pedido inusitado, hein? O protagonista pergunta para Lin se ela está referindo àquela cobra que está ao lado dela. Ela confirma, mas o protagonista diz que está um pouco receoso. O sistema mostra para o protagonista que a missão foi concluída e que ele já pode começar a ler. Logo, ele percebe que o roteiro daquela cobra é dourado. Com informações, o protagonista percebe que o nome real daquela cobra é Bai Chuchu, e que ela tem uma personalidade orgulhosa e um ego enorme. No entanto, ela é uma pessoa leal. Acordando depois de 1 bilhão de anos, ela chega ao pico de Yushang e se torna uma pequena cobra branca. Através de sua persistência e por acaso, Bai Susu finalmente se transforma em um dragão. Depois de morar em Yushang por alguns anos, Bai Susu desenvolve sentimentos por um homem, mas não percebe seus verdadeiros sentimentos. Devido a um acidente, ela perde sua virgindade para aquele homem. Depois disso, ela se importa ainda mais com ele, mas não admite seus sentimentos. Gradualmente, mais e mais mulheres vão até o homem. Bai Susu não aguenta o ciúme e o mata no final. Que bela história de amor, não acham? Após ler o roteiro de Bai Susu e perceber que aquela cobra é uma fêmea, o protagonista se pergunta qual homem que vai tirar sua virgindade, mas logo ignora, pois aquilo é a vida privada dela. Mas ele sabe que ela se trata de um dragão, aquilo é benefício para ele. O protagonista pensa em ajudá-la a se transformar em um dragão para ela ficar agradecida. Logo, o protagonista passa a mão na cabeça de Ling e diz que ela pode ficar sim com aquela cobra, mas desde que ela cuide muito bem e faça com que ela se sinta em casa. E Lin imediatamente agradece ao protagonista e diz que vai cuidar muito bem daquele animal. Logo, o protagonista acaricia novamente a cobra com seu dedo e deseja boas-vindas a ela por estar na sua família agora. Interiormente, Bai pede para o protagonista parar de tocar no seu corpo e se pergunta como ele ousa profanar o seu corpo real, mas rapidamente muda de ideia pelo fato dela sentir o toque do protagonista em seu verdadeiro corpo. Ela acha aquilo muito bom e consequentemente se excita. Estranho isso, né? Mas ok. O protagonista fala para Lin que embora ela tenha usado um feitiço de cura na cobra, ele não é muito habilitada ainda para fazer aquilo, e diz que massageou um pouco a pequena cobra, então ela deve ficar bem agora. Mais uma vez, Lin agradece ao protagonista pela ajuda, ainda no seu interior. Bai se satisfaz com o toque do protagonista e diz que está contaminada. Mais tarde, Lin levanta e vai tomar café com Bai. Logo, ela pede para Bai comer aquela fruta que o protagonista deu para ela, e diz que é uma fruta espiritual que vai ajudá-la em sua saúde. Ainda com raiva, Bai diz que não vai comer nada que aquele bastardo der para ela, mas logo acaba não resistindo e comendo a fruta inteira. Então Bai fala que de hoje em diante, Lin deve cultivar o longo divino legado que ela deu para ela, e garante que de hoje em diante ela guiará bem Ling, e esclarece para Ling que ela precisa cultivar o legado divino Long para despertar a linha de sangue dentro dela, e quanto mais ela cultivar, mais óbvias suas características divinas Long se tornarão, e diz para ela não se preocupar, já que ela ainda pode esconder isso. Numa forma de alucinação, Bai diz para si mesma que vai treinar Ling,
e quando o protagonista não estiver olhando, vai pegá-lo de surpresa, e que ele vai morrer em suas mãos mais cedo ou mais tarde. No salão dos tesouros, o protagonista pergunta para um senhor se ele pode fazer 2 looks de acordo com aqueles rascunhos que ele entregou. Logo, aquele homem diz que os designs do protagonista sempre são muito incríveis, e que aquele look é muito ousado, e diz para ele não se preocupar e garante que o protagonista ficará satisfeito. Logo, o protagonista disse que mal pode esperar para ver Qian Yu e Ling vestidas naquele vestido de marinheiro. Indo sair para outro local, o protagonista é chamado por um homem que trabalha no salão de missões. Logo, aquele homem diz que foi muito bom ter encontrado o protagonista ali. Entregando algo para o protagonista, ele pede para o mesmo ir fazer sua missão de treinamento. Estava tranquilo demais para não pedir algo. Logo, o protagonista se lembra que quando os discípulos da Terra Santa do Espírito chegarem à Fornalha Refinada, eles receberão uma missão de treinamento solo, e que normalmente essa missão não é difícil. Em seguida, o protagonista lê a missão dada por aquele homem. Na mansão do Pico Yushan, o protagonista é recebido por Eiling, que informa ao protagonista que a comida já está pronta. Logo, o protagonista fala para Eiling que precisa sair por um tempo, e pede para ela se cuidar muito bem de si mesma enquanto ele estiver fora. Logo, Eiling pergunta para o protagonista para onde ele vai, e quanto tempo vai ficar fora de casa. O protagonista responde imediatamente que está em nenhuma busca, e que acha que ficará fora por 2 a 3 meses. Eiling fica entristecida ao ouvir que o protagonista vai passar tanto tempo fora. Ouvindo aquela história de relance, Bai fica surpresa ao ouvir que o protagonista vai ficar alguns meses fora, e sabe que não vai ser preciso ensinar Eiling em segredo. Uma oportunidade apareceu para as duas. O protagonista diz para Eiling que para cultivadores como eles, alguns meses se passam em um piscar de olhos, e informa a Eiling que em menos de um mês, Qian Yu sairá do treinamento e ela não estará sozinha. Logo, entrega um pequeno saquinho para Eiling e diz que acabou de comprar. E se ela não tiver mais algo, ela pode usar as pedrinhas espirituais ali para comprar no salão de tesouros. E diz também que há um sinal da santa lá. E diz para Eiling que se houver algum problema, ela pega aquela ficha e vá para o Pico Fragrance. E tudo será cuidado. Antes de ir, o protagonista lembra Eiling que ela deve lembrar de comer pontualmente, não se esforçar ao cultivar, descansar o suficiente, e se alguém for até lá para assediá-la, ela vá para o Pico Fragrance. Eiling diz que entendeu tudo que o protagonista disse e vai seguir direitinho todos os conselhos. Em saída, o protagonista pede para Eiling se comportar bem, mas antes de sair, o protagonista se lembra do mais importante e diz que há 2 conjuntos de vestuários espirituais que preparou para ela e Qian Yu na bolsa de armazenamento, e quando Qian Yu voltar, as duas devem usar aqueles conjuntos. Logo, o protagonista se despede de Eiling e finalmente as duas estavam sozinhas para treinarem. Entristecida, Eiling percebe que o protagonista realmente se foi. Logo, Bai pede para ela se animar, já que a Batalha do Sangue Fresco será em breve, e diz para Eiling que não há muito tempo para treinar, e esclarece que como ela é membro do clã Long, ela não pode perder em batalhas como aquelas, e que ela treine de acordo com as exigências de Bai a partir de hoje, e que ela deve se tornar a campeã. Então Bai diz que se Eiling for a campeã, o protagonista ficará feliz e ele a recompensará. Feliz ao ouvir aquilo, ela diz que o protagonista é o melhor, e se pergunta, caso ela consiga o primeiro lugar, se o protagonista vai dar um tapinha na cabeça dela e elogiá-la. Animada, Eiling diz que quer obter uma boa classificação para Lee. Um mês e meio depois, o protagonista diz que quando viu a missão, pensou que ela fosse ridícula, mas nunca esperou que ela seria tão escandalosa, e alega que Wind City é muito longe. Mesmo voando para lá em uma ferramenta espiritual, levou mais de um mês, bem pertinho do lugar em que Judas perdeu as botas. Na mansão do Senhor da Cidade do Vento, Mo Yue é acordada por uma discípula, alegando que o homem chamado Suli entrou na cidade. Surpresa, Mo Yue disse que aquilo foi mais rápido do que ela esperava, e diz que naquela época, o seu mestre deu a Mulan e a ela 2 missões. Uma era atingir a fase de Jade dentro de 100 anos, e a outra era assassinar a Santa das Terras da Santa do Espírito. E quem conseguir completar as ambas missões primeiro, se tornará o próximo líder da seita Dark Moon. A jovem diz que a Santa Mulan é muito direta, e que ela só sabe como ir atrás de Jiang Ningzi, e diz que Mo Yue que ela é mais inteligente, e que ela está fazendo um movimento usando a fraqueza dela. Concordando, Mo Yue diz que só precisa capturar o amante dela e deixar centenas de demônios femininos o contaminar. Vendo aquilo, Mulan diz que não vai aguentar, e quando estiver mentalmente quebrada, como Mulan lutará com Mo Yue pela posição de líder da seita. Mais uma discípula chega para Mo Yue e diz que Suli chegou à entrada da mansão. Ela diz que aquilo é ótimo e pede para elas irem dar boas-vindas ao amante de Mulan. Após bater 5 vezes na porta da mansão e ninguém atender, o protagonista se pergunta se tem alguém ali naquele lugar, já que ninguém o atendeu. Pensamento normal para o ato. Logo, uma moça abre a porta e pergunta para o protagonista quem ele é. Logo, o protagonista diz que ele é o Suli, um cultivador do Pico Yushan da Terra Sagrada do Espírito, e diz que o senhor da cidade pediu para que ele viesse e exorcizasse alguns demônios. A jovem pede desculpas pelo atraso de abrir a porta e pede para o protagonista entrar. Entrando naquela mansão, o protagonista percebe que aquele local é muito estranho e sente uma energia ruim. A jovem pede para o protagonista seguir ela, logo ele percebe que não há algo de certo e que o sorriso daquela jovem é muito assustador e esconde algo. Assustado,
assustado, o protagonista puxa o vestido daquela jovem que faz perguntar o que ele está fazendo. Logo tentando disfarçar, o protagonista diz que achou ter visto um gato entrar escondido. Ela diz que o protagonista é engraçado, mas alega que não há gatos ali. Disfarçando, o protagonista coça a cabeça e diz que deve ter se enganado então. Desconfiada, aquela jovem percebe que a sua bunda quase foi exposta e diz que tem que dizer a Moyue para ter cuidado. Curioso, o protagonista acha que aquele sistema um dia vai acabar com a sua reputação, já que ele tem que fazer alguma coisa idiota para ler o destino dos outros. Logo, ele dá início à leitura do destino daquela jovem, até porque precisava. Lendo o roteiro daquela jovem, o protagonista percebe que ela tem uma sorte de cor ciano. Então ele descobre que o nome daquela jovem é Rei Kinkin, um discípulo da seita Dark Moon, empregada da seita Dark Moon, Moyue, e ela é leal a Yue, e que ela foi para a Cidade do Vento com Moyue. Ela derrotou Su Li e o leva de volta para a seita Dark Moon. Rei Kinkin, junto com os outros 300 demônios femininos, deita-se com Su Li e arruina sua vitalidade masculina, e ele quase morre por isso. 500 anos depois, ela se torna uma anciã da seita Dark Moon. Assustado, o protagonista se pergunta quem Moyue é e por que ela está relacionada com a seita Dark Moon, e o que ela não deveria estar ali para se livrar de um demônio, e deduz que não pode derrotar aqueles demônios de alto nível. Ele ainda fica tentado pelos outros 300 demônios femininos, mas sabe que é uma tentação que vai tirar a sua vida, e pergunta por que aquilo seria feito na frente de Mulan, e se há algum significado especial, e também se pergunta quem é Mulan. Logo, ele se lembra de que se tratava daquela raposa de 9 caudas que tentou matar Ningxi, um ser que ele se lembrava muito bem, e alega que ela poderia ter pedido a Moyue para se vingar por ela, porque ela arruinou a tentativa de matar Ningxi. Logo, a Jade que o seu mestre deixou com o protagonista começa a brilhar e a reagir a algo que o protagonista ainda não sabe, e se houver uma formação ativada, a Jade pode senti-la, não importa o quão bem escondida ela esteja. Logo, o protagonista pede desculpas para Kinkin e diz que a energia demoníaca que cerca aquele lugar parece densa, e isso parece ser problemático, e pergunta para ela onde está o senhor da cidade, e diz que precisa fazer algumas perguntas para exorcizar o demônio de forma mais eficaz. Kinkin diz para o protagonista que o senhor da cidade disse que não há pressa para ele fazer o trabalho, já que ele viajou de tão longe. Ela vai levá-lo para o quintal para descansar primeiro. O protagonista percebe que Kinkin nem disfarça para mentir. Quando uma casa normal tem demônios ou espíritos presentes, as pessoas ficam agitadas. Nem te conto, viu? Após levar o protagonista para o quarto para descansar um pouco, Kinkin vai até Moyue e diz que levou Su Li para descansar em um quarto, e alega que ele não é muito inteligente. Como ela pediu para ele esperar uma noite e conhecer o senhor da cidade amanhã, ele acreditou nela. Moyue diz que parece que Su Li nunca experimentou o mundo cruel, e essa deve ser a primeira vez que deixou a montanha para treinar, e diz que vai mostrar para ele os perigos que há no mundo. Kinkin diz para Moyue que tem uma coisa que ela não entende. Su Li está apenas no nível iniciante da fornalha refinada, e diz que pode capturar ele sozinho, e agora que colocaram uma formação ali, ele não pode sair dali. Não importa mesmo se ele descobrir, porque não pode simplesmente derrubá-lo e levá-lo de volta com eles? Pergunta Kinkin. Moyue diz que matar um homem não é o suficiente, e que a parte importante é a partir do coração de uma pessoa, e diz que vão matar Su Li e partir o coração de Mulan. Fora do quarto, o protagonista diz que pode andar por toda a mansão e usar a desculpa que está procurando a energia demoníaca, e se pergunta por que ele não consegue encontrar o núcleo da formação, e sabe que se conseguir encontrá-lo pode quebrar aquela formação. O protagonista ouve alguém chorando próximo dele, logo vai investigar quem é. Por trás de uma pedra, o protagonista encontra Moyue sentada, chorando. Logo, o sistema diz para ler o roteiro daquela jovem, ele precisa levar o queixo dela e olhar para ela por um minuto. Mais um ritual completamente esquisito. Sem hesitar, o protagonista vai até a jovem, ergue o seu queixo e olha fixamente nos seus olhos de Moyue por um minuto. Após passar o minuto pedido pelo sistema, o protagonista se afasta de Moyue e pede desculpas, e diz que só queria ver porque ela estava chorando. Choramingando, ela diz que não é nada. Após o sistema concluir a missão e liberar o destino dela, ele percebe que se trata de um destino de ouro. Informações do roteiro: Moyue, uma das santas da seita Dark Moon. Ela é da linhagem sanguínea da raposa divina de 9 caudas, gosta de carne de vaca, leite e mamão. Suas fraquezas são orelhas e solas dos pés. Ela despreza as questões do amor do clã da raposa, mas deseja um amor doce para si mesmo. Ela competiu com Mulan pela posição de líder da jovem da seita. Se eles quiserem se tornar o líder da jovem da seita Dark Moon, há 2 condições, até porque nada é de graça. Primeiro, eles têm que entrar na fase de Jade dentro de 100 anos. Segundo, elas precisam matar Jiang Ningxin, a santa da terra santa do espírito. Moyue e Mulan são gêmeas, fraternas. Moyue odeia muito sua irmã mais velha, Mulan, desde que elas eram jovens. Enquanto Mulan quiser algo, Moyue definitivamente lutará com ela por isso. Enquanto Moyue e Mulan estão competindo pela posição de líder da jovem da seita, ela coloca sua atenção em Su Li por causa de Mulan. Na mansão do senhor da cidade do vento, Moyue finge ser uma mulher fraca perto de um lago. Quando Su Li avança contra ela, ela o deixa inconsciente e o leva de volta para a seita Dark Moon. Ela ordena demônios para extrair toda sua essência masculina na frente de Mulan. Moyue pensa que pode quebrar o espírito de Mulan, mas para sua surpresa, Mulan não gosta de Su Li nem um pouco. Ainda, ela está chateada porque pensa que Su Li é seu escravo. Ela é a única que pode torturá-lo. Mulan então luta com Moyue por Su Li, e Su Li suporta a tortura das irmãs
irmãs por 10 anos e escapa da seita Dark Moon. Seu rosto é pálido e macilento, seu andar é letárgico. 200 anos depois, Moyue e Molan alcançam a fase de Jade ao mesmo tempo. As irmãs lutam em Lily Valley, Moyue perde a batalha em uma cauda e ela deixa a seita Dark Moon. Muitos anos depois, Moyue ascende a fase imortal e volta para a seita Dark Moon. Ela toma a posição de líder da seita finalmente. Após o protagonista ler aquilo tudo sobre as irmãs, ele leva as mãos à cabeça perguntando que diabos é aquilo. O protagonista percebe que Moyue não foi até lá porque Mulan mandou. Ela está ali por conta própria e odeia sua irmã. Então se pergunta por que Moyue está querendo fazer mal a ele em vez disso. O protagonista alega que não consegue entender aquilo. Moyue despreza Mulan, mas o protagonista também. Até porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas logo o protagonista entende que é um cavalheiro, porque ele tentaria tocar em um estranho. Após olhar para trás, o protagonista se depara com Moyue ajoelhado olhando para ele, e percebe o quão bonita ela é. Logo, ele é atingido por algo no meio do peito, como se fosse algum tipo de encanto. Logo ele dá um tapa no rosto e diz que não pode cair nos encantos daquele demônio, e que vai perder sua vida se ele for descuidado. Logo, Moyue se levanta e diz que vai se retirar. Ela tropeça em uma pedra na sua frente e cai no lago bem na frente do protagonista. Então ela grita para o protagonista ajudá-lo. O protagonista entende a intuição de Moyue e ela obviamente tropeçou para fazer com que o protagonista caísse em sua armadilha, que aquele lago provavelmente tem sua altura até a cintura. O protagonista diz que se ele for ignorar e for embora, ela vai capturá-lo de alguma forma por raiva, porque seu plano falhou, e entende que parece que ele pode jogá-la junto e salvá-la. Logo, ele pede para sua mestra abençoá-lo para que ele possa passar por aquilo em segurança. Uma benção extra nunca é demais. Pulando e salvando Moyue, após saírem daquele lago, Moyue agradece ao protagonista, alegando que se ele não estivesse por perto, ela poderia ter morrido afogada. Não dando muito bola para Moyue, o protagonista diz que acha ótimo que ela esteja bem, e diz que já que ela está bem, ele vai sair. Dando as costas para Moyue, ela corre atrás dele pedindo para ele esperar por ela. Logo o protagonista cai e Moyue vem gateando até ele, e logo diz que o nariz do protagonista está sangrando. Com a mão no rosto, o protagonista diz que está bem e diz para Moyue que ela deveria se levantar. Então ela se aproxima do protagonista e diz que ele salvou a vida e ainda não agradeceu a ele por isso. E agora que o nariz dele está sangrando, ela pede para o protagonista deixar cuidar dele. O protagonista insiste em dizer que está tudo bem e diz para Moyue que está fora e está frio e que ela deveria voltar. Demonstrando um pouco de preocupação com ela, Moyue diz para o protagonista que ela é Qingyue, a filha do senhor da cidade, e diz que ela é fraca desde que era jovem. E alguns dias atrás, um médico disse que ela tem menos de um mês restante e não tem nada para recompensar o protagonista por salvá-la hoje, e diz que só pode oferecer a sua virgindade em troca. Se ele aceitar, ele também estará realizando o seu desejo, e pergunta para o protagonista se ele realmente pode suportar roubar a chance de Moyue de retribuí-lo. Por dentro, Moyue só espera o vacilo do protagonista para ela entrar em ação e seguir com seu plano, e diz que não tem como o protagonista não sucumbir a ela. Assim que ela fizer algum movimento, ela entrará em ação. O protagonista percebe que toda sua resistência estava indo embora, então Moyue parte para cima do protagonista para tentar beijá-lo. Logo, o protagonista pede para Moyue parar de fazer aquilo, e diz que sabe bem o que ela está tentando fazer. Surpresa como o protagonista sabe seu verdadeiro nome, e se pergunta se Mulan poderia ter contado para ele, mas se perguntando por que Mulan falaria o nome dela para o seu amante, e se pergunta novamente como ele sabe quem ela é e quem é aquele cara. Até eu fiquei curioso agora. Em mais uma tentativa de fazer com que o protagonista caia em sua armadilha, Moyue pergunta quem é Moyue que o protagonista havia mencionado, e se pergunta se esses jovens se parecem com ela, e naquele caso, ela pede para o protagonista deixar ela ser substituída e que está disposta a fazer aquilo. Logo o protagonista diz que ela é Moyue que ele havia mencionado, uma das santas da seita Dark Moon, e diz que Mulan é a sua irmã mais velha. Logo ela diz que não esperava que o protagonista fosse descobrir a sua identidade. Moyue então revela sua verdadeira identidade e exibe as suas 9 lindas caudas e o seu belo vestido preto, e pergunta para o protagonista como ele sabia que era ela. O protagonista se encanta com Moyue ao ver as suas orelhas de raposa, cauda escuras e pernas compridas. Logo Moyue avança para cima do protagonista e se pergunta se foi a vadia de Mulan que contou para ela sobre ele. Sabendo que deve ficar calmo e não ser seduzido, o protagonista precisa manter a sua atenção. Logo, o protagonista diz que Mulan e ele não tem nada a ver um com o outro, mas como Moyue precisa de uma razão dele, ele diz que a razão pela qual ela pediu Mulan para assassinar Ningxi foi porque ele queria que Moyue se tornasse a líder da seita Dark Moon. Ele tinha uma favorita, afinal de contas. Assustado ao ver aquilo, Moyue gagueja perguntando se o protagonista o que foi que ele disse. Logo, ele diz que aquela vilã bruxa da seita Dark Moon disse certa vez aos seus 2 discípulos que havia 2 condições a serem cumpridas para se tornar a jovem líder da seita, que o primeiro é quem alcançar a fase de Jade primeiro, e a segunda condição é quem matar a Santa da Terra do Espírito. Quem cumprir essas 2 condições primeiro se tornará a líder da jovem da seita, e pergunta para Moyue se ele está certo. Mais uma vez, Moyue pergunta para o protagonista quem ele é, e ela percebe que o protagonista sabe que o mestre é uma mulher, e alega que Mulan não poderia ter dito isso a ele, já que as 2 juraram pelo Dao Celestial nunca revelar o gênero de sua mestre, e que nenhuma das 2 pode mencionar nada sobre isso. Gaguejando, Moyue pergunta para o protagonista por que ela deveria
deveria acreditar nele. Ela diz que Mulan usou um feitiço de mudança de forma para se transformar em uma menina. Ela então entrou na cerimônia de discípulos na Terra Santa do Espírito para matar Jiang Nizi e pergunta para Mo Yue se ela sabe por que Mulan falhou na missão. Provavelmente deveria saber o motivo disso. Mo Yue então pergunta qual foi o motivo e o protagonista diz ter sido o motivo ele, e que foi ele que arruinou o plano dela, e alega que queria que Mo Yue se tornasse a jovem líder da seita Dark Moon, e não Mulan, e era por isso que ela deve falhar em todas as suas missões. Sem entender o que está acontecendo, Mo Yue diz que pensava que o protagonista fosse amante dela, mas percebe que foi ele quem frustrou a tentativa de assassinato dela, e pergunta para o protagonista por que ela e não Mulan. Logo, o protagonista diz que a resposta é simples, ela é mais talentosa, bonita e inteligente em comparada a Mulan, deixando Mo Yue totalmente envergonhada. Logo, Mo Yue sabe que não pode deixar o protagonista conquistá-la com algumas palavras simples, mas o protagonista não resiste àquela fofura toda. Mo Yue pergunta para o protagonista como ela pode saber que ele é capaz de ajudá-la a garantir a sua posição líder na jovem da seita. O protagonista diz por quê, logo o sistema mostra para o protagonista que ele deve ativar o ajustador de cultivo. Sem hesitar, o protagonista ativou o ajustador de cultivo e que ele agora está na fase de ascensão, e ele terá o fenômeno que vem com a ascensão. Eles parecem ser tão reais que o protagonista pode até enganar o Dao Celeste. O efeito dura apenas 3 segundos, um tempo razoável. Mostrando aquele pico de ascensão em apenas 3 segundos, o protagonista pergunta para Mo Yue o quão capaz ele é. Mo Yue pergunta se o protagonista está em ascensão após ver aquela cena, e o protagonista pergunta para Mo Yue o que ela achou daquilo. Gaguejando, Mo Yue pergunta para o protagonista qual o preço para ele ajudá-la. Rindo muito, o protagonista diz que aquilo é uma boa pergunta, só que por dentro ele se pergunta o que ele pode cobrar de Mo Yue, e diz que é tão burro porque não pensou tão à frente. Sabendo que vai ter que inventar alguma coisa, o protagonista diz que não importa o que, mas ele vai ajudá-la a se tornar a jovem líder da seita Dark Moon. E 400 anos antes dela se tornar líder da seita, e 100 anos depois dela se tornar líder da seita, ela terá que servir o protagonista. Isso será um total de 500 anos. Mo Yue se pergunta e se o protagonista pedir para ter relações com elas, e diz que raposas divinas de 9 caudas são parceiras sexuais raras, e caso o protagonista peça aquilo, quando acabar aqueles 500 anos, eles se separam. Pouco tempo, né? Gaguejando, Mo Yue pergunta se vi você e diz que está disposta a concordar com os termos do protagonista, mas tem 2 condições. Primeiro, ele não pode alegar a inocência dela. Segundo, o acordo deles devem ser jurados no Dao Celestial e nas almas divinas, e que nenhum dos dois pode voltar atrás de suas palavras. O protagonista concorda de imediato, e o protagonista diz que não está surpreso sobre a primeira condição que ela pediu. Embora elas sejam supostamente virgem, as mulheres daquele clã são inesperadamente inocentes. Elas querem que o homem que a ama os deflore. Uma vez que amam um homem, elas o amarão por toda a vida. Pensando, o protagonista pensa se a raposa divina de 9 caudas tem relações com um homem, então não importa o quanto ela o odeie, ela só será leal a ele pelo resto da vida. O protagonista diz que o mestre certa vez contou uma história a ele, que há 5.000 anos atrás havia uma cultivadora que matou os pais de uma raposa divina de 9 caudas bem na frente dela. Na história, essa cultivadora diz para a raposa divina que apenas se vingou, e diz que não vai matar aqueles inocentes, mas se ela quiser vingar os pais dela, a raposa divina pode buscá-la a qualquer hora. A raposa divina então vai para cima daquela cultivadora com uma aura dourada tentando atacá-la, mas a cultivadora se defende facilmente. Então a raposa divina de 9 caudas treinou duro e perseguiu aquela cultivadora para vingar dos seus pais. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. Eles caíram em um poço cheio de gás afrodisíaco e assim copularam. Depois que isso aconteceu, a senhora raposa ficou exasperada. Embora ela tenha jurado matar aquele cultivador, ela nunca dormiu com outro homem. Além disso, ela engravidou. Há 250 anos, ela fundou sua seita e jurou matar todos que estavam na mesma seita daquele homem e seus discípulos. Ela queria esmagar completamente a seita dele. E essa foi a história de hoje. Se curtiu, deixa o like para dar aquela força, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Não esqueça de comentar aí o que achou e qual história vocês querem ver por aqui. Eu vou estar sempre respondendo os comentários e as melhores histórias que vocês mandam eu vou estar trazendo aqui. Tamo junto e até os próximos vídeos.